Olá pessoal, vamos agora para a nossa quinta aula. Hoje a gente vai falar sobre a teoria da cor e como é que você entender as cores, isso ajuda no nosso resultado final. O que é cor? A cor, ela é a maneira como o cérebro interpreta a luz refletida por um objeto. Ou seja, a gente tem um objeto, a gente tem o nosso olho e a luz que incide sobre ele, ela é inteira absorvida e ela só reflete aquele comprimento de luz. No caso da folha aqui, ela vai absorver todo o comprimento de onda e vai refletir a cor verde, por isso que a gente enxerga a cor verde. O conceito mais antigo de cor, ele foi colocado por Aristóteles, que ele disse que a cor ela é mais uma propriedade da matéria, como se fosse o peso, a dimensão, o espaço que ocupa. Caio Plínio II ele já colocou que as três cores primárias são o vermelho vivo, o azul e o conchífera. Eu não tenho ideia do que seja conchífera. Mas ele colocou essas três cores e ele não incluiu o amarelo porque o amarelo é muito relacionado à condição feminina. E eles não imaginavam que uma cor primária poderia ser relacionada a alguma coisa feminina. O Leon Battista Alberti ele já foi além desse conceito de cor. Ele já mostrou que as cores primárias são o vermelho, o verde, o azul e o cinza. Porque ele relacionava cada cor a um elemento da natureza. E os elementos da natureza, o fogo relacionado ao vermelho, o azul relacionado ao ar, o verde relacionado à água e o cinza relacionado à terra. Ele ainda não incluiu o amarelo na concepção dele. O Leonardo da Vinci já chegou no mais próximo que a gente, numa parte mais próxima que a gente conhece hoje. Ele já colocou que a cor não é uma propriedade do objeto, ao contrário do que Aristóteles falava, mas sim que a luz incide sobre ele e a luz incidindo sobre um objeto, o resultado seria a cor. E ele colocou que as cores primárias são o verde, o vermelho, o azul e o amarelo. E que o branco e o preto seria a intensidade de luz ou não. Né? Que é muito próximo do que a gente tem hoje. Já o Isaac Newton, ele pegou tudo isso e ele falou, vou testar isso cientificamente. E aí ele fez o experimento clássico do prisma, que ele colocou um prisma de vidro num buraco de uma sala escura e viu a luz se refletir numa superfície no fundo da sala. E aí ele viu todas as cores do arco-íris, que é as cores da matiz que a gente tem hoje, né? O vermelho, o amarelo, o verde, o azul claro, o azul escuro, o púrpura e o violeta. Com isso, ele bolou o que seria o círculo de matiz, que a gente usa até hoje, que seria o círculo de Newton. Ele imaginou que a luz branca se divide em todas essas cores, então eu consigo misturar todas essas cores e voltar à cor branca. Só que ele não conseguiu fazer isso. O que ele conseguia é que todas as vezes que ele embaralhava essas cores, elas resultavam em apenas três: o vermelho, o verde e o azul. E aí, quando ele pintou esse círculo com essas três cores, aí sim ele chegou na cor branca. Para recompor a luz branca, são necessárias apenas três cores: o vermelho, o verde e o azul. O Johann Wolfgang von Goethe, ele dedicou 40 anos da vida dele para estudar o que seria a cor. E segundo ele refutaria o que o Isaac Newton disse. A principal premissa dele é que a cor branca ela não pode ser resultado de cores mais escuras do que ela, o que até faz algum sentido. E ele trabalhou nisso e apesar de ele não conseguir refutar o Isaac Newton, ele corroborou o que já dizia o Carlos Leblon, que é do bairro do Rio de Janeiro. Que foi o cara que descobriu que por mais que as cores primárias fossem o vermelho, o verde e o azul, as cores primárias para impressão seriam o púrpura, o azul ciano e o amarelo. No caso, hoje a gente tem um conceito de cor que a gente tem a cor luz, que é a decomposição da luz branca, assim como Isaac Newton dizia, né? Que aí são as cores primárias, o vermelho, o verde e o azul. E a cor pigmento, que é a absorção e reflexão de cores por uma superfície. Que aí a gente tem o azul ciano, o magenta, o amarelo e o preto. Nesses dois formatos de cor, a gente tem o que a gente conhece como RGB, que é as cores de monitor. Todo monitor ele é construído em cima de RGB. E as cores de impressão, que são a CMYK, que é o ciano, o magenta, o amarelo e o CAD preto, que aí é a intensidade de claro e escuro. Esse é o círculo de cor. Esse círculo de matiz que o Isaac Newton já propunha, a gente usa até hoje, a gente vai usar bastante. E nisso daqui a gente pode fazer várias composições de cores diferentes. Por exemplo, cores complementares. Cores complementares são cores diametralmente opostas. Se vocês olharem aqui o amarelo e o lilás, essas cores são diametralmente opostas. Então, por definição, elas se complementam. Se vocês observarem, o laranja ele é oposto ao azul. E se vocês forem olhar em pôsteres de Hollywood, essas cores são amplamente usadas. Boa parte dos pôsteres eles são compostos de azul e laranja.
Inclusive, é tão famoso isso que o pessoal chama essa combinação de Uncle Orange. A gente pode ter também as complementares divididas, que é parecido com a complementar normal, só que uma das cores diametrais ela se divide nas duas vizinhas, né? Como é o caso aqui do amarelo, do azul e do violeta. As cores primárias, você divide essas cores em um triângulo, né? Então, no caso aqui o amarelo, o azul e o vermelho. Você tem as complementares secundárias, que aí é a mesma coisa, só que invertido. A gente tem as cores análogas, que seriam as cores vizinhas, né? Você tem 2, 3 ou 4 cores vizinhas, né? Em geral usa 3. Você tem 3 cores vizinhas, no caso o amarelo, o laranja e um laranja um pouco mais escuro. A combinação retangular, que é uma combinação um pouco mais difícil de acontecer, que ela usa dois conjuntos de cores complementares, né? No caso aqui o laranja e o azul, e o verde e o rosa. Na próxima aula, a gente vai começar a aprender a fazer o desenho de mão livre. Como é que funciona isso e quais são as técnicas que a gente usa. Então, até a próxima aula.